Oi, meu nome é Mariana e eu vou apresentar o trabalho Abordagens terapêuticas para a dermatite por fralda em crianças de 0 a 2 anos, uma revisão integrativa da literatura. Então, quem vai apresentar o trabalho sou eu, Mariana de Andrade, pelo PIBIC voluntário da UniOeste. O Tarcísio Vitor Augusto Lordani é meu orientador na Universidade Estadual do Oeste do Paraná, pelo Centro de Ciências Biológicas e da Saúde. Então, para introduzir o trabalho, um dos problemas dermatológicos mais comuns da infância é a dermatite por fraldas, que vai causando um desconforto desconsiderável, assim como vai predispondo os bebês a infecções secundárias, por micro-organismos oportunistas. E isso vai observando o aumento da temperatura e da umidade local nessa área da região perineal, na área da fralda. Então, o que torna mais suscetível é uma irritação em virtude desse contato prolongado mesmo da urina e das fezes, e uma consequente maceração da pele. Por isso que o pH ideal é importante manter um pH mais ácido da pele, que é entre 4 a 4,5. Por quê? Para evitar a colonização desses micro-organismos patogênicos, Então, desse modo, com pH mais ácido, preserva a flora bacteriana, que é a protetora, a flora bacteriana, no sentido de proteção. Então, o pH mais alcalino de 8 a 9, ele vai fazer o quê? Como ele é causado pela amônia, ele vai ativar essas enzimas fecais, como a lipase e a tripsina, e vai ocasionar, consequentemente, o comprometimento da barreira cutânea. Então, a pergunta de pesquisa visando toda essa abordagem, essa introdução acerca das premissas da dermatite por fralda, foi qual que eram as evidências descritas na literatura sobre as formas de tratamento mais utilizadas e mais eficazes acerca dessa condição na faixa etária de crianças de 0 a 2 anos, dos lactentes. Como objetivo foi evidenciar os tratamentos mais utilizados e efetivos e evidenciar o protocolo de aplicação destes, para verificar a resposta da proteção e o cuidado da barreira cutânea, e associado à mesma condição que a gente falou anteriormente. Então, acerca do material e métodos, foi feita uma revisão integrativa da literatura nas bases de dados de Medline, PubMed, Sinal, Scopus e Web of Science. Foi utilizada a estratégia mnemônica PICO, onde é avaliado população, interesse e contexto, que já foi falado acerca dos lactentes, da efetividade dos tratamentos mais utilizados e um contexto visando os protocolos de aplicação. Então, foi observado estudos originais publicados em inglês, espanhol e português, sem limite de data de publicação, os lactentes e as formas de tratamentos mais utilizadas e eficazes, somente visando os tratamentos específicos desse tipo de dermatite, da dermatite por fralda. Então, por isso que essas buscas foram feitas de setembro a dezembro de 2023. Falando um pouco mais sobre a sistematização e o delineamento de pesquisa, foi feita a estratégia de busca, foi feita a escolha dos match terms, e depois da escolha dos descritores da pesquisa, foi feita a sistematização. Então, as bases de dados estão descritas aqui, com os descritores que foram observados foi de Upper Rush, que é dermatite por fraldas, uma assadura, and Therapeutics, que são as nossas terapias, os nossos tratamentos, que foi o match term que conseguiu ter um maior alcance de estudos, que possibilitou englobar maiores resultados. E Ant Newborn, que pega os recém-nascidos e também abrange esse campo de pesquisa para o campo dos lactentes, assim como muitos dos artigos selecionados também. Dentre, então, as pesquisas, foram selecionadas 169 publicações que foram potencialmente elegíveis. Então, foi feita a leitura dos resumos, a aplicação dos critérios e restou 49 selecionados. Desses 49, eram 7 duplicados. Então, sobrou 42 artigos para a leitura completa. Foi feita a leitura e a amostra final foi composta de 23 artigos. Por quê? Todos estes foram publicados de 99 a 2024. Foram adicionados ensaios clínicos, estudos transversais, retrospectivos, série de casos, guia prático
Então, foi abordado na questão do delineamento toda a fisiologia da pele, do estrato córneo, que é a camada mais externa da pele. Foi visto questões sociodemográficas que também estão envoltas, aspectos de prevenção, tratamento, manejo dessa premissa com os lactentes de maneira específica e até a conduta também com os internamentos da unidade de terapia intensiva neonatal. Então, eu não consegui colocar os 23 resultados da tabela aqui no slide, mas eu pude colocar 9 para descrever como que eu fiz essa distribuição desses estudos, né, referente. Então, foi separado a identificação do estudo, que é composto pelo título e pelo autor, o ano de publicação, o tipo deste estudo, o objetivo e a base de dados do qual ele foi extraído. Então, todos os 23 foram colocados nessas tabelas, onde foi avaliado, lido eles na íntegra, e posteriormente feita a síntese e interpretação, né, destes resultados. Então, aqui o restante, abordando todas as bases de dados descritas. E nos resultados na discussão, foi observado, né, nesses tratamentos rotineiros, comuns, odiernamente, o uso dos corticoides tópicos, né, aplicados normalmente 2 vezes ao dia. Então, eles são limitados a 2 semanas, né? Ele dá o exemplo do acetato de hidrocortisona, de 0,5% ou 2,5%. Então, são aplicados 2 vezes, mas se for mais que isso, né, superior a um período de 2 semanas, a absorção e a potência, né, dos medicamentos, eles são aumentados. Então, até tem relatos, né, que essa referência aqui do Shin 2014 já traz para a gente que a síndrome de Cushing e o uso excessivo, né, do clobetasol, que é esse corticoide tópico de classe 1, gerou, né, a síndrome de Cushing em relatos, né, específicos. Então, tendo como base esses produtos que diferem, né, de acordo com o quadro clínico, avaliação, contaminação por um micro-organismo oportunista, tem a maneira de prevenção que também deve ser estudada. Então, as preparações de barreira também devem ser estudadas como um manejo de prevenção e não só de uso após os diagnósticos, que é o que foi encontrado. A vitamina A atópica não pode ser comprovada ainda pela falta de ensaios clínicos randomizados que comprovem o uso destas. Então, comprova que não tem estudo suficiente na área, né? Fricção, limpeza excessiva, produtos que contêm álcool também são fatores agravantes. Então, também interferem nesse processo. Então, dentre essa variedade que é exposta de tratamentos e a escassez de estudos que vão avaliar as condições de tratamento completo, né, a preparação e proteção da pele, visando essa película, né, de lipídica que vai penetrar o estrato córneo para proteger a pele, deve ser observada durante a preparação, momento de prevenção e não só como um tratamento após o estabelecimento do diagnóstico. Então, o controle da redução do atrito, controle da umidade também são fatores importantes. A limpeza excessiva, produtos contendo álcool, resultados que expressam que há uma variedade, né? Então, vai mostrar que essa detecção é muito importante para fazer essa preparação posteriormente da pele. Então, para concluir o trabalho, como a dermatite por fralda é uma condição que tem uma etiologia complexa, múltiplos fatores interagindo, é necessário conhecer esses fatores causais e as limitações da terapia comum, né? Observando, né, o quadro que ela nos traz. Então, é necessário mais ensaios clínicos randomizados com uma abordagem multifatorial que visem tratamentos efetivos e de baixo custo para a instituição, bem como uma padronização também dos protocolos hospitalares, para padronizar essa assistência, principalmente para os enfermeiros. Então, é imprescindível, né, que essas evidências que utilizem terapias de baixo custo, elas não sejam limitadas aos riscos que os produtos convencionais oferecem. O processo de prevenção também é destacado, mas ainda não é totalmente aderido.
Então, essa padronização, essa questão de protocolos hospitalares seria muito mais interessante com uma estratégia de prevenção, né, que facilite essa acessibilidade à prática do enfermeiro.